Olá, estamos começando o nosso ponto de vista, mais uma vez ao vivo aqui pela Santa Cecília TV. Muito mais informação, muito mais debate para você, não é? A gente aqui de segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde, sempre um horário tradicional da discussão política e os debates aprofundados em cima dos temas que fazem a nossa pauta aqui na cidade, na região e sobre os temas importantes, né? Temas de interesse nacional aqui no nosso dia a dia, né? Lembrando sempre que a gente tem também de segunda a sexta-feira aqui pela Santa Cecília TV a reprise do ponto de vista a partir das 20 horas, né? 8 da noite. Uma série de assuntos importantes ligados aí à área do trabalho, né? A gente vai falar muito sobre a questão que envolve aí a saúde relativa aos trabalhadores, servidores do Judiciário do Estado de São Paulo. Mais uma vez bater aí na questão do Covid-19. Surge aí finalmente o sal, não é? Ou a base aí da vacina que veio da China para que o Butantan possa produzir aí 1 milhão de doses, que é pouco significativo, é verdade, né? 46 milhões de brasileiros vivem no estado de São Paulo e o governador João Dória, com todas as críticas que se possam fazer a ele, já disse que não vai esperar coisa nenhuma pela definição do governo federal para março ou abril. Estando a vacina pronta e sendo ela aprovada aí pelo Butantan, pelos seus principais, pelos especialistas, né, aqui no estado de São Paulo, ele vai começar a vacinar a população paulista. Claro que tem um regramento em cima de tudo isso, né, as pessoas de mais idade, o pessoal da saúde principalmente, enfim, né, e aí vamos ter que importar aí, comprar aí muito mais volume, para que possamos ter aí no mínimo, né, a quantidade de doses necessária para vacinar o estado inteiro. E a gente espera, né, apesar do pazuelo da vida, né, apesar dos negacionistas do Bolsonaro, o presidente negacionista, enfim, né, que haja juízo em relação à Anvisa e que ela aprove aí, seja vacina chinesa, americana, turca, argentina, lunática, a que for. Sendo eficaz é o que nós estamos precisando, inclusive para nos proteger a todos, né, e para fazer com que a economia devagarinho volte a ser retomada no país. Muito bem, com a gente nesta edição aqui a Rosângela Santos, à minha direita aqui, diretora de saúde do Sintrajus, né, como eu disse há pouco, né, Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Judiciário Estadual, aqui na Baixada Santista, Litoral todo e Vale do Ribeira também. Prazer recebê-la. Tudo bem, Rosângela? Boa tarde, tudo bem? É uma imensa satisfação estar aqui no Ponto de Vista e vamos bater um papo, falar um pouquinho do IANSP e dos aposentados do Judiciário do Estado de São Paulo. É verdade, é uma área grande que você cobre aí, né? É Baixada, sim. Litoral, isso. Vale do Ribeira. E muitas idas para a capital, muitos atos, a luta é tremenda. Eu faço ideia. À minha esquerda, mais uma vez aqui, o Dr. José Stalin, advogado da área trabalhista, professor, não é? Sempre participando e colaborando aqui com o nosso ponto de vista. Prazer recebê-lo, Stalin. Tudo bem? Boa tarde, Edgar Boturão. Boa tarde, telespectadores. Mais uma vez estamos aqui para conversar ou discutir os temas que são candentes durante a semana na relação do trabalho e na relação social de um modo geral. Olha, a relação social de modo geral é um grande problema, né? O problema que o Brasil enfrenta, acho que desde a sua descoberta, não é? Lá atrás, em 1500, né? Quando Pedro Álvares Cabral chegou por aí com as suas caravelas. Lá na ponta, depois de longo e tenebroso inverno, temos de volta aqui no Ponto de Vista o nosso Francisco Aloysio, companheiro jornalista, não é? Credenciado lá pelo Congresso Nacional, sempre com informações importantes para todos nós. Prazer recebê-lo, Aloysio. Tudo bem? Bem, Edgar, o prazer é meu, cumprimentando os integrantes da mesa, os meninos que estão aí na câmera, né, nosso telespectador, e já de cara mandando um abraço para o sempre, né, o eterno deputado federal Arnaldo Faria de Sá, que se elegeu vereador em São Paulo com uma votação bem grande, né, porque acho que 38 ou 48 mil votos, agora me fala, mas foi o 17º vereador entre os 55 mais votados. Um abraço, Arnaldo, ele está realmente fazendo muita falta no Congresso Nacional. Principalmente nessa reforma da Previdência, que foi uma loucura, né? Passou, o que eles quiseram, passou. E agora, para completar, o nosso Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara Federal, líder do governo Bolsonaro, está propondo que seja feita uma nova Constituição, porque essa tem muitos direitos para os trabalhadores. Realmente tem, o artigo 7º
prevê os direitos dos trabalhadores. Então não prevê deveres, segundo eles, e quer mudar, não só por causa desse artigo, quer mudar por uma série de artigos, mas vai mais, o que está chamando mais, é esse artigo que vai realmente ser eliminado, na intenção deles, se conseguir passar, né, eliminar algumas coisas, para que possa o empresário, então, ter todas as cartas na mesa, jogar do jeito que ele quiser, e de forma fácil, com juiz favorável, VAR favorável, e daí por diante. Um abraço, telespectador, vamos ao debate, né? É verdade. Olha, talvez quando eles legalizarem, né, oficializarem legalmente, por lei, a escravidão no país de novo, aí eles poderão, de repente, sossegar. Né? Já está instituída, mas eles querem oficializar, né? Sim, né? É verdade. E aí, bom, vão sossegar, sem dúvida nenhuma, né? Bom, lembrando que a gente tem sempre a reprise, você sabe, né? 8 da noite, o programa ao vivo acaba às 14h30, até a reprise começar. Muitas coisas complicadas e confusas, né, inacreditáveis acontecem na nossa combalida República Brasileira, infelizmente, né? Os números do Covid, como diariamente a gente apresenta aqui, em Santos, 26.190 casos, 800 óbitos, 71.694 casos confirmados na Baixada Santista, com 2.469 mortes. E a gente, como fazemos todo dia, deixamos aqui o nosso sentimento, o nosso pesar, você que perdeu aí um parente, né? Perdeu um familiar, um amigo querido, enfim, né? Aqui pela nossa região. No estado de São Paulo, 1.267.912 casos, 42.637 óbitos. E no Brasil, números oficiais, claro, 6.487.516 casos, 175.307 vidas foram perdidas neste período aí em que o Covid-19 vem dominando o noticiário de norte e sul, de leste a oeste, pelo mundo afora, né? Estados Unidos, então, quando temos lá ainda, infelizmente no cargo lá, o outro negacionista mor do planeta, não é? O derrotado Donald Trump, e que vai ter que sair da Casa Branca no dia 20 de janeiro, não vai ter como, né? Também temos números recordes, uma vergonha o que acontece, né, na maior economia do planeta, infelizmente, né? E é uma coisa complexa, né? Eu queria saber em relação a você, Rosângela, em relação à questão do Covid, né? Se isso tem afetado muito a servidores do judiciário aqui no estado, né? Como é que estão convivendo com isso? Se o atendimento tem sido bom? Como é que está essa situação? Então, infelizmente, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, há uma omissão profunda. Omissão? Omissão, em relação ao oficial de justiça. O oficial de justiça, auxiliar do juiz, é o funcionário que trabalha na rua, vai até as casas dos intimandos, dos réus, das testemunhas, vai ao escritório dos advogados. Ele é o encarregado de cumprir as ordens judiciais. Então, o que acontece? Está na rua diariamente? Está diariamente. Não há um protocolo para o trabalho do oficial de justiça durante a pandemia. E isso, apesar da pressão das entidades que representam o funcionalismo público estadual dentro do judiciário. Já tivemos várias mortes de oficiais de justiça. Temos casos de funcionários que voltaram a atender, caso de assistente social, que precisou fazer um atendimento pessoal e acabou se contaminando. E o incrível é que depois imagino, sim, que né? Claro. A sessão é alertada do que aconteceu, não há uma providência, uma higienização do ambiente. Os colegas que tiveram contato, se eles são procurados, é por outros colegas, para que sejam alertados. Como é que funciona isso? O oficial de justiça, ele recebe as determinações ali no cartório do fórum, é isso? Não, agora ele imprime em casa. Ah, em casa. Em casa. Então, essa é uma outra questão. O funcionário, o trabalhador do Judiciário do Estado de São Paulo,
ele se encontra uma parte em home office, ele está em trabalho remoto, Sim. em casa, e trabalha com a sua infraestrutura caseira. Isso quer dizer o quê? A máquina, o computador que ele utilizava no cartório, na unidade judicial, está lá, ociosa, na unidade judicial. E ele precisa trabalhar com o que ele tem em casa. Então, uma parcela reclama, e com razão, que precisou dispor de numerário para adquirir uma máquina compatível com o sistema do Judiciário Estadual. Porque em casa, quando nós vamos utilizar a nossa máquina, ela não precisa ser top de linha, o último modelo mais avançado. Mas, para trabalhar com o sistema do Judiciário Estadual, é preciso uma máquina um pouco mais avançada. E o Estado isso é não investimento. forneceu isso? Não. Por enquanto, não há nenhuma contrapartida do Judiciário em relação a isso. Porque o funcionário ele está em casa, o oficial de justiça ele imprime mandado, então a folha de sulfite é dele, a tinta é dele. Se ocorre algum problema com a máquina, a manutenção é por conta dele, ninguém se nega a trabalhar. Mas assim é exploração. É uma exploração. Situação A dura, internet difícil, não? também, né? Não, é uma série, são os Também tem a insumos. internet. O funcionário ele precisa de uma internet, ele precisa de energia elétrica, ele precisa de água, certo? Ele precisa de uma boa máquina, ele precisa de uma boa impressora que funcione, que atenda às necessidades dele. E sem contar outros aspectos invasivos da vida particular dele. Bom, em O relação- cumprimento de metas, Claro, em relação horários a- que extrapolam A questão o da devido. Covid, ele imprime em casa, já tem esse gasto que você colocou aí, que não deveria ser dele, deveria ser do Estado, né? Sim. Do Do Poder Estado, Judiciário, né? O ônus do Estado, evidentemente. Já está errado por aí. Mas aí ele vai à rua, vai pelas ruas para cumprir a sua meta, a sua obrigação. E aí, evidentemente, pode se infectar com casos que aconteceram aí que você já citou, né? E aí, como é que ele tem sido atendido? A saúde é razoavelmente eficaz no caso do servidor judiciário? Tem boas condições de recuperação? Como é que funciona essa coisa, Mariângela? Então, funciona da Bons segun- hospitais, evidentemente, né? Não, aí já é uma outra situação que já vai entrar o IANSP. Porque o trabalhador do judiciário, quando ele tem contato com a Covid, acontece com ele o que acontece com os demais trabalhadores. Vai procurar um hospital, um posto de saúde, não é isso? Vai ver qual é a medicação que ele precisa tomar, se ele pode fazer a sua recuperação em casa, dá graças a Deus. Quando tem internação, aqui em Santos ainda há um pouco de vagas. No IANSP, o Hospital do Servidor Público já está com a lotação máxima. Então, é uma situação muito prejudicial para o funcionário com a Covid. O IANSP tem contrato com algum hospital, com vários hospitais, Não. convênios? Como é que funciona isso? Funciona assim. O IANSP, para quem não sabe, é um instituto de assistência médica ao servidor público estadual. É o convênio do servidor público. Convênio, exato. Dentre eles está o funcionário do judiciário. Então, nós contribuímos com uma parcela, uma porcentagem do nosso salário. E houve um aumento de alíquota. Depois, Comeu mais um pouquinho do mais um salário. pouquinho. Depois daquele PL 529, que foi muito discutido, que se transformou em lei, né? 17.293, houve o aumento de alíquota. Então, o IANSP, ele tem credenciamentos de clínicas
E aqui, na região da Baixada, um hospital que tem atendido os funcionários, né? Que é a Beneficência Portuguesa. E, no mais, aí encontra-se a nossa luta enquanto Comissão Consultiva Mista do IANSP. É por isso que eu, Michel, a Maria Paula, os que já passaram aqui, nós estamos unidos nessa Comissão Consultiva Mista para defender o interesse, a saúde do funcionário público do Estado de São Paulo. Então, há muita precarização, há muita reclamação, porque o atendimento não cobre todas as especialidades. Há o problema da locomoção. O funcionário, ele é aqui da Baixada, ele é do litoral norte, litoral sul, ele precisa se locomover até o hospital do servidor na capital. São quilômetros e mais quilômetros de distância, numa época como essa, como porque a pandêmica. Não tem atendimento por aqui? O atendimento é muito restrito. Há especialidade, por exemplo, a oncológica, que não há um atendimento específico aqui. E isso é muito grave. Pode, inclusive, retardar. Nossa, né? o tratamento de câncer é essencial. E as consultas, elas demoram muito tempo para serem agendadas. E muitas consultas se perderam por conta das restrições sanitárias em função da pandemia. A situação é crítica. Problemas não faltam, né, doutora? Eu penso que essa questão aí extrapola até o caso dos funcionários do judiciário, né? O funcionário público em geral, porque são todos filiados ao IANSP, né? Agora, que hospital aqui na Baixada que atende eles? A Beneficência, você disse, né? Tem a Beneficência Portuguesa, tem o Frei Galvão. Os funcionários, eles se dirigem muito à Beneficência Portuguesa em relação a alguma desconfiança sobre a Covid. Nós temos muito problema em relação ao orçamento. Com essa alteração da alíquota, nós tivemos uma alteração assim, muito expressiva no nosso olerite. Por exemplo, o contribuinte, ele, até 59 anos, ele continua a pagar os 2%, que todos pagavam. A partir dos 59 anos, daí para cima, já vai para 3%. 3% do... 3% do salário, isso. Salário bruto. Isso. É pesada a coisa, hein, O beneficiário também tem que contribuir. Né? O beneficiário é o filho até 21 anos, ou estudante até os 24, o cônjuge, o companheiro. E o agregado também, pai, mãe, padrasto, madrasta. Esse aumento de alíquota já causou um profundo desgaste, porque acima dos 59 anos, nós encontramos uma parcela significativa dos aposentados. Não tem nem dúvida com relação a isso. Não é isso? Né? E que estão... são pessoas que estão no grupo de risco. Então, numa situação dessa, nós tivemos essa agressão. Só aqui na bancada ao você funcionário. tem 3 acima dos 59 anos, né, Aloysio? Eu estou quase chegando lá. Falta pouco. Tá bem, né? Tá bem. Mas viu, doutorão e Rosana, mas o Tribunal de Justiça, o presidente, não deu nessa semana um auxílio saúde a todos os servidores e alguns benefícios mais? Não. Isso aí, nós não vamos receber nada. Nada? Por enquanto, nada. Nada de não, nada. Não. Como diz o francês, rien de rien. Por enquanto, nada. Já saiu publicação a respeito, mas por enquanto não vamos receber nada. Não. Nenhuma novidade. E quantos servidores temos aqui na região da Baixada Santista? Santos e região, né? O sindicato pega Santos e região da Baixada Metropolitana ou pega Vale do Ribeira? Vale do Litoral Ribeira, Norte? Litoral todo. É extenso. Pega até a divisa com o Paraná e até a divisa com o Rio de Janeiro? Já está assim, a base territorial é a Baixada Santista,
é o litoral, né? O litoral norte, o litoral sul e o Vale do Ribeira. O Sintrajus é um sindicato que ele vai completar 10 anos. Ele é novo, eu acompanhei. É novo, 10 anos eu em 2021. acompanhei o nascimento dele. Isso, foi logo depois da greve de acompanhei 2010. e divulguei, né? Porque eu faço essa página sindical, essa cobertura sindical e previdenciária já há mais de 30 anos. Fiz nos 3 jornais. Cidade de Santos, a Tribuna, por 28 anos, e no Diário do Litoral. Então eu faço cobertura, me lembro. Aliás, a partir da Constituição de 1988, todos os sindicatos que nasceram, nós tínhamos aí na época 90 sindicatos antes da Constituição. Proliferou, passou de mais de 200. E todos passaram lá pelas minhas mãos, porque na época o jornal A Tribuna era o único jornal da cidade, não havia internet, não havia essa televisão local, essas coisas todas. Era mais o rádio, né, que fazia o Gillette Press, que a gente falava, pegava os noticiários dos jornais para divulgar, e o jornal A Tribuna, que nós tínhamos uma sala só para atender trabalhadores no segundo andar, porque era muita gente. Quando era uma eleição na Estiva, por exemplo, era 8, 9 chapas. Tu imagina aquele monte de gente chegando cada dia para divulgar uma chapa. Então nós tirávamos a foto já lá embaixo, na porta do jornal, para que o aposentado. O aposentado era demais. A gente falava para ele, ó, vem às 17 horas, tá 5 horas. Quando era meio-dia e pouco, o aposentado estava lá. Ele disse que ia ter almoçado, não podia ir para casa, que depois acabava dormindo, fazendo outras coisas, cuidando do neto. Então, ia lá então tinha que ter um espaço maior. Então nós tínhamos no segundo andar uma sala enorme para atender esse pessoal. Tanto é que o finado seu Santino, seu Roberto, quando chegava do almoço e via aquele monte de velhinho lá na porta esperando, né? Ele falou, mas o que está vendo? Puxa vida, quem que vai atender no sol? Eu falei, não, foi marcado a partir das 17 horas. Tá, ele vier agora. Espera um pouquinho que eu vou dar um jeito. Mandava o fotógrafo, viu, Vinagre? Um abraço pro Vinagre. Eu esqueci de falar aqui na abertura, um abraço, Vinagre. Mandava o fotógrafo ir lá tirar a foto deles, tudo posava para foto, e daí esvaziava, ficava só uma comissão para ir conversar com a gente lá. Mas se der tempo ainda, Botão falou em aposentado. Então, o aposentado hoje está num dilema muito grande. Ele recebeu o 13º salário no mês de abril e maio, certo? Houve um projeto logo a seguir para que fosse feito um 14º salário emergencial para essa categoria de aposentados do INSS, que estou falando. Então, o que aconteceu com isso aí? Aquele projeto era uma sugestão legislativa de um advogado, Sandro, lá de Ribeirão Preto, entrou no Senado, teve mais de 40 mil curtidas, quer dizer, pessoas pedindo isso aí, aprovando, e acabou se transformando num projeto. O Paulo Paim, que é o senador do PT, que está lá já há bastante tempo, que cuida dessa parte mais de aposentado previdenciário, seria o Arnaldo da Câmara, né, da Câmara Federal, e os dois atuavam sempre juntos. Ele avocou para si esse projeto. O projeto ficou na Comissão de Direitos Humanos, e quem disse que esse processo foi para a pauta, foi para a votação? Primeiro, votação hoje é tudo virtual. Segundo, que o aposentado também ficou naquela, não, está lá, vai ser votado, vai ser colocado em votação. Não foi. Com isso, o aposentado gastou todo o dinheiro, e nós falamos isso aqui, o Edgar Botrone se lembrar, quando falou, olha, vai adiantar o 13º salário para aposentado, a primeira parcela em março. Nós falamos, isso não vai dar certo. Quando falou, vamos adiantar a segunda parcela, daí nós falamos, aí já é demais, aposentado vai ficar sem dinheiro. E foi o que aconteceu. Na época, mais de 10 milhões de pessoas dependiam do salário, do benefício do aposentado para sobreviver. Filho, desempregado, o desemprego está aí, nós estamos com 15 milhões, oficial, né? Passa disso aí com certeza. Era o filho, era o neto que dependia, e então o aposentado acabou usando esse dinheiro para isso, para compra, ajudando um ao outro, que não tinham auxílio emergencial. Quando teve o auxílio emergencial, muitos desses aí também não foram contemplados. Então foi o dinheiro do aposentado, fez empréstimo consignado, e olha só, além de não receber o 14º, está arriscada, vai colocar ainda, vamos ver se na semana que vem vai ter uma reunião para resolver essa situação. O caminho aí está na Câmara. O caminho está na Câmara, porque a Câmara tem uma medida provisória que concedeu a margem do empréstimo consignado, aumentou essa margem de 30% para 35%, agora já está em 40%, com cartão de crédito no meio. E nisso daí foi dado também
foi feito na época uma emenda dizendo que o aposentado deveria ter um auxílio emergencial devido a muitos deles ganhar salário mínimo, vendedor de bala, vendedor ambulante, quer dizer, ele vive do bico dele para também sobreviver, não é só do salário da Previdência, que a maioria, quase 80%, não ganha só um salário mínimo da Previdência. Isso no total. Então, então foi feita essa emenda para que seja votado isso daí. A emenda é do deputado Zé da Silva, do Solidariedade, lá de Minas Gerais. Então, nessa MP 1006/2020, está crédito consignado para aposentado, que vai ser votado, essa medida caduca agora em janeiro, e também essa emenda que pode dar esse auxílio. Não é um 14º salário, como se fosse um salário emergencial, tá certo? Então, vamos ver o que acontece. Pois é, a gente tem que sair para um rápido intervalo, mas o Aloysio citou aí o senador Paulo Paim, né? E o Paulo Paim é um dos 27 excluídos da Fundação Palmares, né? Com o seu presidente, o brilhante Sérgio Camargo, né? O Mariângela, né? Que é um homem negro, né? Mas que, pelo jeito, renega, né? A raça negra, porque ele defende a escravidão, diz que a escravidão foi um benefício para os negros no Brasil, enfim. Que escravidão que é benefício? Pois é, é um imbecil, né? Só podia ser mesmo, né? Um imbecil completo, né? Presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo. Ontem ele anunciou 27 nomes que foram excluídos dessa fundação, entre eles, né? O senador Paulo Paim, Gilberto Gil, Marina Silva, Milton Nascimento, né? E outros tantos, né? Ou seja, sem comentários. Intervalo, voltamos já já. Muito bom, retornamos aqui, o ponto de vista desta sexta-feira com aqui o nosso José Stalin, não é? O Rosângela Santos, que é a diretora de saúde do Sintrajus, para toda a nossa região aqui, não é? Baixada, Litoral, Vale, e lá na ponta o nosso Francisco Aloysio, né? Que é a doutora Thelma Rodrigues, hoje nos assiste em casa, um beijo para a Thelma, né? E está elogiando aqui, né? Os trajes elegantérrimos aqui, especialmente você. O Stalin já é tradicional, viu? O Stalin você hoje está realmente extrapolando, né? Elegância, assim, de primeiro mundo, viu? Sem dúvida nenhuma. Mas o doutor Stalin veio hoje aqui já indignado aí com algumas informações, né? Números do IBGE, né? Que não nos surpreendem, né? Mas nos entristecem, né? A questão que pega e que chama a atenção é exatamente isso, que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele tem um trabalho permanente de levantar a situação geral do Brasil, evidentemente informar a todos, principalmente o governo, e essa semana saiu com uma notícia que 10 milhões de brasileiros estão passando fome. É algo assim que assusta, né? Por quê? Segundo as informações e a pesquisa deles, que é a pesquisa de orçamentos familiares, né? E nessa pesquisa eles realizam duas vertentes. Aquelas famílias que têm segurança alimentar e as que não têm segurança alimentar. Então, dos que têm segurança alimentar é metade da população, ou seja, 100 milhões. Os outros 120 milhões não têm segurança alimentar. Então, aí eles escalonam, né? O grave, o médio e o mínimo. Mas é assustador, porque você imaginar o que é a fome, nós que lidamos com direito trabalhista e sabemos a necessidade do trabalhador, né? Os problemas diários, mensais, de sustentação, de manutenção, é algo assim assustador. Então, eu cheguei a observar pela estatística deles o seguinte, que a coisa não é de agora, ela vem evoluindo há mais de 10 anos, essa insegurança alimentar. Tanto que eles tomam como base o ano de 2004 e a gente observa que essa segurança subiu um pouquinho e a partir do ano de 2010 ele começou a declinar, a ponto de hoje nós termos numericamente, em pesquisa de domicílio, esse detalhe
traumático que tem 10 milhões de brasileiros que estão passando fome. E eu penso até que a coisa deve complicar mais ainda com essa reforma trabalhista que foi feita. Porque, bem ou mal, o brasileiro se ativava, ele ganhava alguma coisa para sua manutenção e tudo, não precisava ficar dependendo do governo, como está acontecendo agora. E de repente, com a reforma trabalhista, que realizada a pretexto de criar empregos, etc., não criou coisa nenhuma. Não criou. A economia não se reativou, né? No contexto geral, o que se observa é que o senhor Michel Temer instituiu no Brasil o que eu critiquei agora há pouco, a escravidão. A verdade é essa. Por falar nisso, né, a gente tem no Supremo aí também uma outra discussão em cima exatamente dessa novidade que foi inserida, né, quando foi aprovada a reforma trabalhista, como diz aqui o Zé Stalin, né? O Supremo está discutindo, está votando aí a legalidade ou não do trabalho intermitente, né? Perfeito. Nós tivemos o primeiro voto lá do ministro Fachin, contrário ao trabalho intermitente. Já tivemos mais 2 votos agora a favor do trabalho intermitente, do ministro Cássio Marques, indicado aí pelo Jair Bolsonaro, e do Alexandre de Moraes, que foi inclusive indicado pelo presidente Temer, né, Aloysio? Isso, desculpa, só para 2-1 e a Rosa Weber... 3-1. Acabou de dar o voto aí o Lewandowski. Tá? Deu a favor? Deu a favor, 3-1. E a Rosa Weber pediu vistas, né? Pediu vistas e ela, por ser da área trabalhista, então, né, 3-1, por ter atuado muito no TST, aqui, talvez o voto dela, a gente acredita que seja contrário a essa legalidade. Porque o absurdo, isso foi muito debatido durante a reforma trabalhista, e isso eu posso falar tranquilo, porque eu acompanhei, cobri diariamente lá no Congresso, claro. Nas comissões, o debate sobre essa questão. E na época nós tínhamos ainda, eu comecei dando um abraço para o Arnaldo Faria de Sá e nos justifiquei, falei eterno deputado, porque ele está na primeira suplência ainda, tá, na última eleição ele teve uma votação até boa, né, mas outros candidatos, devido a esse problema da votação hoje de partidos, ele acabou ficando na primeira suplência porque ele saiu do PTB na época e para o PP, não tinha espaço no PTB, né, era contra tudo que votava-se lá no Congresso, em favor de aposentado e trabalhador. Então naquela época nós, puxa vida, mas como vai passar o negócio? Legalizaram, na verdade, o bico e acabaram deixando o trabalhador numa situação bastante difícil. O trabalho intermitente é um negócio impressionante, né? Contrato, você vai trabalhar 1 hora, ganha menos que o salário mínimo, não tem o recolhimento previdenciário, ele tem que complementar toda essa questão. Então, com isso daí, foi bom para quem é aposentado. Quem é aposentado quer fazer um biquinho, quero ganhar por um dia de trabalho ou por menos horas de trabalho, ele pode ir lá de vez em quando e fazer isso. Mas para o resto foi uma coisa absurda para várias categorias de trabalhadores. Isso, no modo de entender, e isso está sendo debatendo lá na OIT, Organização Internacional do Trabalho, onde eu e a doutora Thelma estivemos na última, lá em 2018, na última conferência, ali o Brasil já estava sendo questionado pela reforma trabalhista. Isso daí já vem sendo questionado o trabalho intermitente, que seria um absurdo. E o Brasil agora, então, o Supremo está votando isso aí, o Supremo está votando a questão política aí para ver se pode ou não pode ter reeleição, quer dizer, melhor rasgar a Constituição, né? Ou então fazer o contrário, vamos dar de presente uma Constituição para o Ricardo Barros, que quer modificar, não sei se ele conhece. Uma Constituição para cada um. Uma Constituição para cada um, mas eu não sei se todos vão ler, viu? Achei meio difícil, hein? Se vão ler ou se vão entender também, né? Tem isso aí. Em cima disso, Zé Stalin, o Cássio Marques, como citou o Francisco Aloysio agora, né? Ele defendeu não só essa questão do aposentado poder fazer o seu bico também, mas ele disse que o trabalho intermitente favorece aquele que está na informalidade, né? Que tem que ser levado em consideração, que também é um percentual muito grande da população. Mas normalmente o cara que está na informalidade é porque não consegue ser CLT, né? Não consegue uma contratação com carteira assinada, ou seja, olha, eu não sei, viu? A conclusão que eu tenho é o seguinte, lá no Supremo Tribunal Federal, nós temos o seguinte, 11 ministros essencialmente políticos que decidem de acordo com a política, de acordo com o inquilino do Planalto, né, e não de acordo com o direito. A verdade é essa. O que nós assistimos, então, é uma desconstrução de tudo aquilo que foi feito em 150 anos, em todos os sentidos.
Provavelmente o seu Michel Temer encomendou para o ministro Gilmar Mendes, do STF, e o ministro Ives Gandra Filho, do Tribunal Superior do Trabalho, para elaborar essa lei. Porque são dois extremos ali, que um bate de um lado e outro bate do outro. Politicamente, como a maior parte desses ministros aí, exceto a Rosa Weber, não são preparados para conhecer direito do trabalho ou direito social, então estão decidindo exclusivamente de forma política. Eu chamo a atenção pelo seguinte fato: quando essa lei foi aprovada, violando todos os princípios de direito, inclusive constitucionais, o pessoal falava assim, não, essa lei aí é inconstitucional. Analisando a lei, cheguei à seguinte conclusão: essa lei não é inconstitucional no seu todo. Ela fatiando ela, você vai encontrar inconstitucionalidades. Entretanto, todas as decisões que estão sendo lançadas no Supremo, fatiadas, estão gerando o quê? Constitucionalidade, porque as decisões estão sendo políticas. Essa questão do trabalho intermitente também é um absurdo. Já vou arriscar o resultado. Vai ser julgado constitucional. Vai ser julgado constitucional, contra o interesse de todo o povo brasileiro, povo trabalhador. Mas está na lei da reforma, não está? Está na reforma. Pois é, mas existiam 34 ações de declaração de inconstitucionalidade. Essa que o ministro Fachin foi o relator, a questão do trabalho intermitente, tem mais 3, ou melhor, é um contexto de 3 ADINs que a gente chama, a 5826, a 5829 e a 6154, todas com a mesma conotação. Então, quando for decidido esse caso aí do trabalho intermitente, consequentemente as outras 3 ações de declaração de constitucionalidade vão cair por terra também. Então, aquela cota que eu falei de 34 ADINs vai sumir na poeira. A verdade é essa, porque as decisões não são jurídicas, não são de direito, são políticas, exclusivamente. Interessante que quando a lei foi aprovada, houve uma reunião em Brasília dos juízes brasileiros, juízes trabalhistas, aqueles que entendem do direito do trabalho, e eles fizeram lá num congresso e alinhavaram tópico por tópico dessa lei que está aí criando esses problemas, da reforma trabalhista, e a gente percebe a falta de sintonia que existe entre aqueles que conhecem efetivamente o direito, que são os juízes de trabalho de primeira instância e também de segunda instância, daqueles que estão lá em Brasília, num status de nirvana, né? Ou seja, num mundo totalmente diferente do que vive o povo brasileiro. Essa que é a realidade. Rosângela quer colocar alguma coisa sobre isso? Eu gostaria sim. Pois não. Eu peço licença. À vontade. Porque é uma oportunidade única para criticar esse Sérgio Camargo. Essa criatura que presta um desserviço frente à Fundação Palmares. Nem parece que ele é filho de um ícone do Oswaldo Camargo, um ícone do movimento negro. Ele não aprendeu nada em casa. Pelo contrário, deve ter raiva do pai. Não, né? eu não sei qual é a situação dele. E também eu quero acrescentar o seguinte: eu sou oficial de justiça aposentada do Judiciário de São Paulo. Tem uma frase que é muito significativa, de uma filósofa norte-americana, a Angela Davis. Ela diz assim: ser mulher já é uma grande desvantagem nessa sociedade machista. Agora, imaginem, ser mulher e ser negra. Quando esse Sérgio Camargo, ele presta esse desserviço, deixando de homenagear personalidades negras de expressão aqui no Brasil. Expressão internacional, né? Então, Milton Nascimento, Marina Silva, ele expressa, Gilberto Gil. Ele expressa um comportamento, uma postura racista. Foi isso que a escravização nos deixou. A escravização não foi benéfica em nenhum sentido. A escravização do negro, o que causou? Morte, mutilação, estupro, humilhação. Pobreza, depois que acabou a escravidão. O racismo estrutural, o racismo institucional, toda essa violência que aflora hoje em dia
Tudo isso tem um aspecto histórico, isso vem lá do Brasil colônia. E isso está arraigado aqui na nossa cultura. E nós precisamos conversar muito sobre isso. E não é uma conversa só entre negros, não. É uma conversa entre negros e não negros. É uma conversa para toda a sociedade. Porque se quisermos evoluir mesmo em humanidade, nós teremos que fazer isso. Nós não podemos mais deixar o assunto escondidinho, como se o Brasil fosse uma democracia racial. Nunca foi. Nunca foi. É só analisar os dados. Pelo IBGE, a maioria da população se autodeclara negra. E aí é um leque que abrange pardos e negros, certo? Agora, essa maioria... É muito difícil. Isso, muito difícil. Essa maioria não reflete, por exemplo, em educação. A maioria é negra e quando se faz pesquisa sobre estudos, cadê a maioria negra? Nas faculdades, no ensino médio, claro. Não existe isso. E agora, com a Covid, é um problema gravíssimo, porque muitas crianças desestimuladas, elas não conseguem acompanhar em casa o conteúdo, elas não têm um celular, elas não têm um tablet, não têm um computador. Elas precisam se dirigir até a escola para pegar trabalhinho, para entregar para a professora, aquela professora dedicada que segura o aluno, que incentiva o aluno. Então, depois dessa pandemia, os prejuízos serão ainda maiores para a população negra. O pobre, de maneira geral, né? Exatamente. É que a maioria no Brasil, 80% do pobre é negro, né? Exatamente. Esse é o problema. Mas por que isso? Quais as oportunidades de estudo, de ascensão? Quando veio a libertação, como é que ficou o negro? Ficou sem estudo, na rua. Abriram-se as senzalas. Foi e os isso. negros foram deixados ali ao léu. Por quê? É verdade. Chamaram os imigrantes, os colonos europeus. Para esses foram oferecidas casas, não é? Foi oferecido algo que para aquele que saiu da escravidão não houve. Um pequeno pagamento, pelo menos, né? Não. Não era só o direito a dormir e a se vestir, né? Alguma coisa mais havia, né? E isso vem anos após anos se espraiando, vem se reproduzindo. Não tem dúvida. É preciso quebrar esse círculo vicioso, transformar esse círculo vicioso num círculo virtuoso. Sem dúvida. Essa Vamos aproveitar é a frase aqui, a reflexão aqui da Rosângela e fazer mais um intervalo. Já estamos de volta com o Ponto de Vista em instantes. Muito bem, na sequência aqui, rapidamente, né, pediu Francisco Aloisi que nos atualize, se possível, né, porque o Supremo, além de discutir o trabalho intermitente, já 3-1 a favor, né, nós temos lá, né, votos de Lewandowski, Cássio Marques e Alexandre de Moraes contra um voto do ministro Fachin. Nós temos também a discussão se é possível ou se não é possível, não é, a reeleição, eu acho já, porque ele está há tanto tempo na presidência da Câmara, né, que eu não sei nem quantos vai ter aí, né, o do Rodrigo Maia, e uma reeleição também do atual presidente do Senado, que é o presidente do Congresso, na verdade, né, Davi Alcolumbre, né. Já tem placar aí, o Aloisi? Acho que o placar é favorável, né? Já, né? É favorável, tem 4 votos, todos favoráveis de que haja reeleição. Só um voto que foi desse ministro novo, o Nunes, que aprovou apenas por Alcolumbre. Sabe que o Alcolumbre está bem chegado, bem próximo do governo Bolsonaro, né? Sim. E o Maia está numa outra ponta. Então há esse antagonismo. De um lado, o governo, o centrão pressionando, né, do lado do governo, do outro lado, o pessoal votando, tentando amenizar um pouco, votando no Alcolumbre, mas eu acho que aí vão rasgar a Constituição. Como acho que é uma desmoralização completa. Há dois votos, pelo que nós apuramos lá em Brasília, pelo menos 2 votos, se não mudar. Um é do ministro Marco Aurélio, ele não aceita, né, que seja, diz que
é contra, porque não pode ser, vai contra a Constituição. E o outro voto, que me fale agora quem que é aí, a verdade, quem foi o ministro que também não vai votar, não sei se é o Lewandowski, acho que é o Lewandowski. Esse também acha que não pode, é inconstitucional. Mas vamos ver lá no fim. Eu acredito até que no final vai haver uma votação, se ninguém pedir vistas, né? Sempre existe a possibilidade de pedir vistas. Mas como está muito em cima, não se sabe ainda, hoje, não se sabe, talvez na segunda ou terça já se saiba, é que se vai haver ou não o recesso nesse ano. Porque o Centrão não quer o recesso, né? Quer que por aí acabe, enquanto que o Maia está querendo exatamente o recesso. Quando voltar, já volta para fazer eleição, né? O Centrão ainda quer trabalhar lá em cima dos deputados, mesmo porque em janeiro ninguém quer trabalhar, né? No Congresso Nacional. Por quê? Não é férias, não, porque não se paga as convocações extraordinárias, entendeu? E eles querem convocações extraordinárias, levam lá os jetons deles, essas coisas todas. Quer dizer, até nisso daí a gente acaba, o povo acaba pagando. Mas e falando nisso daí também, ó, nós lembramos, falei aí no começo que o Ricardo Barros está querendo mudar a Constituição, fazer uma nova, né? Acabar essa aí, rasgar uma nova. E começou a chover aqui de e-mails, né, do pessoal mandando pelo WhatsApp também, que coisa terrível. O trabalhador está falando de novo, né? Nós vamos entrar com o lombo, né? E vem o governo com o chicote, quer dizer, né? Ela acabou de falar aí, escravidão, esse negócio todo, então eles usaram isso aí para dizer também que vocês estão sendo escravos. Vai levar de novo a chicotada, quer dizer, vai para o tronco, né? Como diz lá na estiva, não vai para a parede, vai para o tronco. Então, é uma situação difícil, viu? Lá em Brasília, os líderes todos, eles já não sabem para onde vão, porque vão para um lado e falam, opa, peraí, vem lá, conversa com outro líder do governo, se você é líder de uma bancada pequena, e acaba todo mundo indo lá para aquelas salas e comissões para conversar, o que vão fazer, não vão fazer. E o último caso foi a questão do 14º para os aposentados. Vamos ver se na segunda-feira ou na terça eles têm alguma definição para que a gente possa passar, mesmo não sendo sexta-feira, eu te passo, entendeu, o que aconteceu lá nessa votação do aposentado, que é um assunto de muito interesse, né? Sem dúvida, né? Nós temos aqui muitos aposentados aguardando isso aí. A gente percebe claramente, né, que aqueles grupos ou mais próximos do governo, né? O governo, sinceramente, eu estou para ver quem é que ainda está, né? Mas mais próximos ainda, né? Tentando lá tirar as suas casquinhas, né? Do que sobra desse confuso governo que está aí, né? Esses aí não querem a continuidade do Rodrigo Maia na presidência da Câmara, né? Aqueles que estão querendo mais que o circo pegue fogo, né? Querem que o Rodrigo Maia continue, porque todo mundo sabe que ele vai bater forte de frente contra o presidente da República, contra o ministro da Deseconomia, né? O ministro da semana que vem, né? O ministro Paulo Guedes é o da semana que vem. Não, mas que semana que vem nós vamos fazer isso, semana que vem vai ter aquilo, vai ter emprego, nós vamos fazer privatizações, não sei o quê, só que a semana que vem deles não chega nunca. É uma briga de animal grande, né? É uma briga de elefante, digamos, né? E aí, quem sai ferido numa briga de elefante, você sabe quem é o capinha. E nesse caso, seria representado pelo povo. Eu acho, sinceramente, que é a esculhambação geral da República se isso passar pelo Supremo. Está escrito na Carta Constitucional, a Carta Magna de 1988, que é vedada a reeleição do presidente da Câmara e do presidente do Senado dentro de uma mesma legislatura. Mas eles estão querendo fazer um parlamentarismo paralelo, né, eu acho, porque vai colocar dois para reeleição, quer dizer, o pessoal fala, não, mas vamos votar favorável, porque a gente não sabe, eles têm ainda que passar pela votação, tanto dos parlamentares quanto dos senadores, o que se acha, vai passar? Não acho que passa. Agora, se o Maia não tiver a reeleição, ou não quiser, que eu acho muito difícil, o candidato mais forte que eles têm se uniu PSDB, DEM e MDB. O candidato mais forte hoje é de São Paulo, é o Baleia Rossi. É o Baleia Rossi? Baleia Rossi, que ele é o presidente, né, ainda do MDB. É verdade. Sim. Eu acho que tem que ter
uma Constituição para cada um, né? Do jeito Carlos que Stalin, vai, porque cada um quer que interprete ao seu jeito, né? Cada um interpreta como quer, não é isso? Então nós temos que ter várias constituições aqui e temporárias também, né? Porque na medida que muda, então seria vigência de 3 em 3 anos ou de 4 em 4 anos, de 4 em 4 faz constituições assim, de acordo com a vontade política de cada grupo e assim por diante, né? Lembrando que nos Estados Unidos tem mais de 200 anos, né? Sim, sim. Tem lá alguns oito adendos, emendas, né? Emendas e tal, não sei o quê, uma porque coisa aqui, ela é colocada em princípios. Princípios, né? No nosso caso aqui, nós estamos... Isso é um absurdo. No caso da reforma trabalhista, que toda a legislação trabalhista brasileira foi feita calcada em princípios de direito. Não foi assim inventado, não. Tem princípios jurídicos, médicos, sanitários, uma série de coisas. E sempre com uma contrapartida, empresa, empregado. Essa daqui não tem contrapartida nenhuma. E vamos ver o que vai acontecer. Então aí, por isso que esses 10 milhões aqui de fome vai aumentar. Sem contar os mais de 20 milhões que estão desempregados. Né? Muito mais que 20 milhões. Né? Isso daí. Rosângela, para a gente encerrar aqui, temos alguns minutinhos ainda, você fica aí à vontade, né, para nos informar de algo mais ainda que faltou em relação à atuação do Sintraju, especialmente no que diz respeito à sua diretoria, né, diretoria de saúde aqui pela região, né, pela Baixada, Litoral, Vale do Ribeira também. Então, em relação à saúde, nós pressionamos constantemente a superintendência do IANSP. Ontem, por exemplo, eu participei de uma reunião presencial, fui lá ao prédio da administração levar a nossa demanda. E agora eu queria falar rapidamente, se houver essa oportunidade, tempo, do aposentado do Judiciário Estadual. Aqui, o nosso companheiro de bancada falou do Arnaldo Faria de Sá, e justamente na época em que ele era deputado federal, ele foi o autor de uma PEC, a 555/2006. Essa PEC, ele queria com essa PEC corrigir uma injustiça da Emenda Constitucional 41/2003, que cobrava a previdência do funcionário público aposentado que ganhasse acima do teto do INSS. Acima. Agora, na reforma previdenciária estadual, qual foi a maldade do governador do estado? Ele propôs e aprovou a contribuição previdenciária de quem já está aposentado. Mas não é aquele que ganha acima do teto do INSS, que agora está em R$ 6.101. É quem ganha abaixo desse teto. Então vejam só a maldade. Quem ganha de R$ 1.045 até o teto do INSS está sujeito a uma contribuição que ela é progressiva, ela é por faixa. Então, alguns gestores, alguns políticos, eles se esquecem de um detalhe que é significativo. O aposentado de hoje, ele foi trabalhador, ele contribuiu. Contribuiu para que quando ele chegasse naquela época de gozar da sua aposentadoria, para que ele pudesse fazer isso com tranquilidade. Mas não, agora com essa taxação é praticamente um confisco para o aposentado. É mais um ataque. E eu gostaria aqui de deixar em nome do Sintrajus o nosso boa tarde, o nosso agradecimento por mais esta oportunidade. Nós é que agradecemos de estarmos aqui e falar um pouquinho do trabalhador do Judiciário Estadual. Sem dúvida. Muito obrigada mesmo. Obrigado a você, Rosângela, pela participação, pelos esclarecimentos. Doutor Stalin, até a semana, viu? Até Obrigado semana mais uma vez. Eu que agradeço. Vamos até lá.
Francisco Espero que tenha Aloysio. boas novidades. Né? Boas novidades. Boas notícias para a semana que Notícia, vem, né? Esperamos. Tá, mas vamos ver, né? Tá difícil, né? Tá difícil. Acho que isso daí vai continuar essa briga aí, esses elefantes vão continuar brigando, né? Isso, e a grama e os pequenos arbustos vão sair feridos, pisoteados. E a gente vai encerrando por aqui mais uma edição do Ponto de Vista, agradecendo a todos aqui, a Stalin, a Rosângela do Sintrajus, ao nosso Chico Aloysio, né? Você que nos acompanhou, né? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde, aqui pela Santa Cecília TV. E a nossa reprise você acompanha sempre às 8 da noite. Obrigado.